Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, parece saído de um filme de espionagem, mas que está bem aqui na nossa realidade. As ferramentas do controle. Pois é, e o material que a gente tem para analisar é fascinante. É fascinante. A gente começa com armas que parecem de ficção científica, passa por umas ideias bem pesadas sobre como governar uma sociedade. E termina num dos livros mais famosos do mundo sobre manipulação. Exatamente. O interessante é ver como tudo isso se conecta, né? Sim, não é só uma lista de tecnologias ou de teorias. A gente vai tentar entender a lógica por trás de tudo, como uma arma invisível, uma ideologia de especialistas no poder e a capacidade de reescrever a história fazem parte, assim, do mesmo quebra-cabeça. A grande pergunta é como o controle funciona hoje? Do campo de batalha até a nossa cabeça, sabe? Isso. É sobre decifrar o hardware e o software do poder. Ok, vamos analisar isso. Vamos começar pelo mais concreto, pelo hardware. Uma das fontes detalha o drone MQ-9 Reaper. Aham. Ele é chamado de cavalo de batalha da guerra moderna. Eu li as especificações e os números são, assim, de cair o queixo. Sim, mas os números frios às vezes não contam a história toda. Ele carrega mísseis Hellfire, bombas guiadas a laser. Isso aqui chama atenção, claro. Claro, Mas o que realmente muda o jogo não é só o que ele carrega, é como ele opera. é isso que eu queria entender. O que torna o Reaper tão diferente de, sei lá, um avião de caça tradicional que também lança bombas. A palavra-chave é persistência. Um avião de caça tem uma missão, né? Ele decola, vai até o alvo, ataca e volta. É uma ação de minutos, talvez uma hora. Uhum. O Reaper, segundo a fonte, pode ficar mais de um dia inteiro voando sobre uma área. Um dia inteiro. Sim, a uma altitude de quase 8 quilômetros, onde mal pode ser visto ou ouvido. Ele não está só atacando, ele está vigiando, sem parar. Nossa! O sistema todo, com a equipe em solo a milhares de quilômetros de distância, permite uma presença constante. É como ter um olho no céu que nunca pisca Um olho no céu que nunca pisca. e que, a qualquer momento, pode se tornar um carrasco. Essa imagem é forte e é uma tecnologia que está se espalhando, né? Eu vi na fonte sobre uma venda gigantesca para a Índia. Sim, mais de 30 unidades por bilhões de dólares. Então esse olho vai aparecer em mais céus pelo mundo. Sem dúvida. E essa proliferação global mostra que esse modelo de vigilância e ataque à distância está se tornando o padrão. A guerra deixa de ser um evento localizado, sabe? Sei. E se torna uma possibilidade onipresente, administrada remotamente. Mas tem mais. Se o Reaper é a força bruta, tem outra tecnologia nas fontes que parece pura guerra psicológica. Ah, sim. Cientistas do Pentágono desenvolvendo. Esferas de plasma falantes, eu tive que ler 2 vezes para ter certeza. Como assim? Soa como algo saído de um gibi. O programa se chama Laser Induced Plasma Effect. Certo. A ideia é usar um laser de alta potência para criar uma pequena bola de plasma de ar superaquecido no meio do nada. E aí, modulando esse laser, eles conseguem fazer esse plasma vibrar e criar som. Então, peraí. Uma voz literalmente surge do ar. Isso é bizarro? Qual seria a vantagem disso em relação ao megafone, por exemplo? É só o fator susto? É muito mais do que o susto. É o fator voz de Deus. Voz de Deus. Imagina uma situação de controle de multidão. Em vez de um policial gritando num megafone, uma voz clara e desencarnada surge no meio do grupo e diz: dispersem-se. Ou um comando militar: pare ou seremos forçados a atirar. Nossa, o impacto psicológico deve ser imenso. Exato. A autoridade não vem de uma pessoa, vem do céu. E tem mais. A mesma tecnologia pode criar ruídos aleatórios e desorientadores, que causam confusão sem disparar um projétil físico. É controle através da desorientação sensorial. É uma projeção de poder quase sobrenatural. Agora, falando em coisas que não se veem, a próxima arma é ainda mais sutil. Uhum. E, para mim, a mais perturbadora de todas. Uma das fontes é um estudo alemão sobre os efeitos do infrassom, som que a gente nem consegue ouvir. Esse estudo da Universidade de Mainz é bem específico e por isso mesmo alarmante. Eles não testaram em pessoas, claro, isso seria antiético. Certo. Mas
Eles pegaram um tecido do músculo do coração humano, de pacientes que passaram por cirurgia, e mantiveram esse tecido vivo em laboratório. E o que eles fizeram? Colocaram um som baixo para tocar? Exato, mas um som com uma frequência tão baixa que é inaudível, o infrassom. E num volume muito alto? E o que aconteceu? O resultado foi impressionante. A força de contração do músculo cardíaco caiu drasticamente. Em um dos níveis mais altos, a força do músculo caiu quase 20%. Peraí, um som que você não ouve pode literalmente enfraquecer seu coração? É a primeira evidência direta que temos disso em tecido humano, segundo o estudo. Agora imagina as implicações se isso for transformado em arma. Meu Deus! Você pode criar uma arma que causa mal-estar, tontura, problemas cardíacos, que incapacita uma pessoa ou um grupo sem que elas saibam o que está acontecendo. Não há barulho, não há projétil, não há rastro. É a arma invisível perfeita, uma ferramenta de controle que opera no nível biológico, sabe? Abaixo da nossa percepção. Drones, vozes do céu, sons que atacam o coração. Ter essas armas é uma coisa, mas o que faz uma sociedade inteira aceitar ou até mesmo desejar ser controlada a esse ponto? Essa é a questão central. Isso me leva a pensar como se constrói a mentalidade que permite tudo isso. Acho que o material sobre George Orwell dá uma pista bem clara. Sim, aqui a gente muda de campo. Saímos do hardware, das armas físicas, e entramos no software, no sistema operacional da mente. E 1984 de Orwell é basicamente um manual de instruções de como instalar esse sistema. Os conceitos são muito famosos, né? O Ministério da Verdade, que reescreve o passado todo dia. A Polícia do Pensamento. Que te pune por uma expressão facial errada. Isso. E a nova língua. A ideia de destruir palavras para impossibilitar o pensamento crítico. Para você, o que é mais assustador nisso tudo? Olha, a vigilância da teletela é a imagem mais icônica, né? Mas para mim, o conceito mais profundo e terrível é o do controle do passado. O controle do passado? Como o próprio livro diz e a fonte destaca essa citação. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. É genial e é a base de tudo. Por que é tão fundamental assim? Porque se você não tem um ponto de referência, você não tem como julgar o presente. Certo. Se o partido diz que a ração de chocolate aumentou de 20 para 15 gramas e reescreve todos os jornais antigos para que eles mostrem que a ração sempre foi de 10, como você pode provar que está sendo enganado? Sua própria memória se torna não confiável. Exatamente. A história, como a fonte descreve, vira um palimpsesto, um pergaminho que é raspado e reescrito por cima de novo e de novo. A verdade objetiva deixa de existir. Só existe a verdade do momento ditada pelo poder. E tem a lógica da guerra perpétua, que o livro proibido de Goldstein explica. A guerra não é para ser vencida. O objetivo é outro. Exatamente. O objetivo é consumir toda a produção industrial sem que isso melhore a vida das pessoas. Se houvesse paz e abundância, as pessoas teriam tempo livre, ficariam confortáveis e começariam a pensar. E pensar é perigoso para a estrutura de poder. Sempre. Então a guerra serve para manter todos na pobreza, com medo e ocupados odiando o inimigo externo. É um mecanismo de estabilidade social, por mais perverso que pareça. A ignorância se torna literalmente uma força para o regime. Isso. E a gente pensa que isso é só ficção distópica, mas uma das fontes, um artigo do Le Monde, conecta essas ideias de Orwell a um movimento político real do século XX. A tecnocracia. Isso, a tecnocracia. Eu não conhecia a fundo e a proposta é curiosa. Curiosa é uma forma gentil de dizer. A ideia central da tecnocracia, que surgiu ali nos anos 30, é que políticos e processos democráticos são, bagunçados e ineficientes. A proposta deles era entregar o governo a uma elite de especialistas, cientistas e engenheiros. Eles governariam a sociedade de forma racional e eficiente, como se fosse uma grande máquina a ser otimizada. Exato. Deixar os especialistas resolverem tudo. Em teoria, parece até fazer sentido, mas na prática... A fonte do Le Monde traz um personagem bem emblemático desse movimento, Joshua Haldeman, o avô do Elon Musk. Ele mesmo. E a história dele é incrível. É um exemplo perfeito de onde essa lógica pode levar.
Haldeman era um líder do movimento tecnocrático no Canadá e eles eram tão radicais que o governo canadense baniu o grupo durante a Segunda Guerra. Baniu? Por quê? Consideravam uma ameaça. Haldeman chegou a ser preso por isso. Nossa. E depois disso ele se muda para a África do Sul e vira um defensor fervoroso do apartheid. A princípio, parece uma contradição. Parece, né? Um cara que defende um governo científico apoiando um regime de segregação racial. Como essas duas coisas se conectam? E esse é a ponte crucial. É onde a gente viu o perigo dessa ideologia. A tecnocracia, que se apresenta como algo puro, lógico, apolítico, pode justificar as piores atrocidades. Na cabeça de alguém como Haldeman, o apartheid não era visto primariamente como opressão racial, mas como um sistema eficiente e racional de gestão da sociedade. Que loucura! Uma elite superior, nesse caso, racialmente definida, organizando e controlando as outras camadas inferiores da população para manter a ordem e a produtividade. Nossa, a lógica é assustadoramente parecida com a do partido em 1984, só que com uma roupagem de ciência e engenharia em vez de ideologia partidária. Exatamente. A desigualdade não é um problema, é o resultado natural de um sistema bem gerenciado. E o artigo argumenta que ecos dessa visão persistem hoje, né? Sim, numa ideologia que vê a riqueza extrema e o domínio tecnológico não como resultado de um sistema, mas como prova de uma superioridade quase biológica. E isso nos leva a uma questão filosófica ainda mais espinhosa que a fonte levanta citando o filósofo Peter Sloterdijk. As regras para o parque humano. Só o título já dá arrepios. Filosofia, religião ou humanismo. Certo. Mas agora com a biotecnologia, a engenharia genética, a inteligência artificial, estamos entrando numa era em que podemos criar ou melhorar o ser humano diretamente. Entendi. A pergunta dele é: quem vai ser o criador? Quem vai definir as regras desse parque humano? Quem decide o que é uma melhora? É a eugenia do século XXI, disfarçada de progresso e otimização, onde uma elite tecnológica pode se ver no direito de redesenhar o futuro da própria espécie? Exato. Então o círculo se fecha. Começamos com armas que controlam o corpo e o ambiente e terminamos com ideologias que buscam redesenhar a própria humanidade. É isso. A gente foi do drone no céu até o projeto de um parque humano. No fundo, o que conecta tudo isso, do infrassom ao livro de Orwell e à tecnocracia, é a tentativa de apagar uma verdade externa. Um ponto de referência objetivo. Seja uma arma que te ataca sem você perceber. Um passado que é reescrito para servir ao presente. Ou uma ideologia que diz que apenas uma elite de especialistas sabe o que é melhor para todos. O objetivo final é sempre o mesmo. Que seria? Tornar o indivíduo totalmente dependente da narrativa que o poder fornece. Se você não pode confiar na sua própria memória, nos seus próprios sentidos ou no seu próprio julgamento, o que te resta? Resta apenas acreditar na versão oficial. Sua autonomia de pensamento é aniquilada. E isso me deixa com um último pensamento. Em 1984, para conseguir esse controle total sobre a história, o partido precisava de uma máquina burocrática gigantesca, né? Sim, o Ministério da Verdade. Eles tinham que caçar e destruir fisicamente cada cópia de jornal, cada livro, cada foto que contradissesse a nova verdade. Era um trabalho manual imenso. Uma ótima observação. Era um esforço industrial para apagar a realidade. Pois é. E a pergunta que fica para a gente refletir a partir de tudo isso que as fontes nos mostraram é a seguinte: em nossa era de informação digital, de deepfakes, de conteúdo gerado por inteligência artificial, de bolhas de informação e redes sociais, será que ainda precisamos de um Ministério da Verdade centralizado como o de Orwell para apagar a história? Ou será que nós mesmos, talvez sem perceber, estamos participando ativamente da criação de um mundo onde a realidade objetiva se torna só mais uma versão da verdade, facilmente descartada em favor de narrativas mais convenientes para os nossos próprios grupos e as nossas próprias crenças?